Prepare-se para destruir tudo o que você sabe sobre o maior romance do cinema. Titanic não é uma história de amor, é o maior golpe emocional já encenado em Hollywood, e você foi manipulado. Enquanto chorava com a trilha sonora e se emocionava com o iceberg, não percebeu que estava sendo feito de trouxa por um roteiro que transforma traição, covardia e egoísmo em poesia. Essa não é uma análise qualquer. Esse vídeo vai te mostrar a verdade por trás da farsa mais premiada da sétima arte. E quando você terminar de assistir, vai se perguntar como teve coragem de chamar isso de amor verdadeiro. E agora que você sabe que não está diante de um conto de fadas, mas sim de uma destruição emocional maquiada de romance, é hora de começar a desconstrução. Vamos expor camada por camada o que realmente está por trás dessa história glorificada. Esqueça tudo que você viu sendo romantizado até hoje. Essa análise vai mergulhar fundo nos detalhes mais incômodos e mostrar como o enredo que muitos veneram como exemplo de amor verdadeiro, na verdade, escancara o colapso moral de uma personagem que não foi vítima. Foi cúmplice de uma escolha suja, escondida e convenientemente esquecida por décadas. Se você acha que já viu pior, prepare-se, porque isso é só o começo. Mas vamos direto ao ponto. Quem era Jack, o grande amor da protagonista? Basicamente, um mendigo que entrou no Titanic por sorte num jogo de azar, um cara sem nenhum centavo no bolso, sem rumo, sem planos, cuja maior habilidade era desenhar prostitutas nuas em becos franceses por alguns trocados. Esse foi o homem que ficou com Rose depois de meia dúzia de papo furado sobre liberdade, arte e aventura. Tudo isso em menos de 48 horas. Rose simplesmente abandonou sua palavra, seu compromisso e a sua honra por um desconhecido bêbado que ela mal conhecia. Ela trocou um anel de noivado por um desenho feito em um carvão por um estranho. É essa a história de amor que foi romantizada? Uma mulher que fica pelada em 2 dias para um mendigo? E a manipulação é tão descarada que muitos espectadores, mesmo depois de décadas, continuam defendendo essa história como se fosse o ápice do amor verdadeiro. E Jack, esse eu nem preciso falar. Se ele tivesse comprado o Anti-Otário no link da descrição, não teria morrido de graça. Mas vamos encarar os fatos sobre Rose. Isso não é coragem, isso não é empoderamento, é traição pura e sem vergonha. Rose não rompeu com Cal, não conversou com ele, não enfrentou seus problemas, ela apenas se escondeu atrás de um impulso e traiu o homem que oferecia de tudo. E o pior, foi aplaudida por isso. O roteiro fez questão de pintar Cal como se fosse um vilão unidimensional, só para justificar as escolhas podres da protagonista. Mas a verdade é que, apesar do seu temperamento arrogante, Cal fazia de tudo por Rose. Ele ofereceu uma vida de luxo, segurança e conforto. Ele investiu nela emocionalmente e financeiramente. E mesmo assim, foi recompensado com desprezo, humilhação e uma traição brutal. Agora imagina se fosse o contrário, se fosse Cal que tivesse traído Rose com uma mulher de terceira classe. Ele estaria queimado até hoje como o maior canalha do cinema, para você ver como o julgamento é seletivo. E aí vem o ponto mais revoltante dessa história inteira. Quem nos conta essa farsa é uma Rose centenária, uma senhora que teve filhos, netos, viveu décadas ao lado de um homem que a amou. E mesmo assim, ao invés de lembrar com carinho da família que construiu, ela resolve reviver com brilho nos olhos um caso de 48 horas com um estranho. 2 dias foram mais marcantes para ela do que toda a história de vida construída com a sua família. É essa história de amor que estão glorificando por aí? Imagine o marido dela, um cara que ficou ao seu lado por anos, dividiu alegrias, dificuldade, criou filhos juntos, e no final da vida a mulher decide gastar os últimos suspiros relembrando de um malandro que a desenhou pelada e morreu afogado. É de um desrespeito brutal. Essa é a consagração da ingratidão. E o pior, a história é contada como se fosse o ápice da beleza. Algo puro, intenso, mas no fundo é só mais um retrato de uma mulher desequilibrada que passou a vida inteira fingindo que tinha superado noites intensas. Detalhe, com um artista de rua. E como se não bastasse toda essa deslealdade emocional, ela ainda joga no mar um diamante raríssimo, símbolo de um investimento que Cal fez nela. Um presente valioso que ela desprezou como se fosse lixo. E o mais absurdo, aquele diamante valia milhões. Com ele, Rose poderia ter mudado facilmente a vida da sua família inteira. Mas o que ela fez? Preferiu esconder a existência da joia durante toda a vida e no fim
jogá-la como se fosse uma bijuteria sem importância no fundo do mar. Foi um deboche com quem acreditou na história, um show de egoísmo de quem jogou fora um diamante que poderia mudar gerações, só para se sentir simbólica. O filme quer que você ache bonito, quer que você chore, que ache poético, mas não é. É uma das histórias mais perigosamente romantizadas do cinema, porque ensina que trair, mentir e desprezar quem esteve ao seu lado é aceitável. Hollywood vendeu isso para você como se fosse arte e você comprou sem questionar. Pense só um pouco, se Jack tivesse sobrevivido, você acha que realmente eles seriam felizes para sempre? Quanto tempo até que Rose, novamente entediada e insatisfeita com a falta de emoção, procurasse uma aventura proibida? Uma vez traidora, sempre traidora. O filme não aborda isso porque não há interesse na verdade, só na venda de contos de fadas para fazer mulheres frágeis ficarem emocionadas. Titanic é o retrato perfeito da inversão de valores. O filme que deveria nos ensinar sobre coragem, lealdade e verdade, na prática glorifica traição, covardia e a exaltação de escolhas imorais. No fim das contas, Titanic se resume a isso, uma velha traidora com mais de 100 anos, revivendo com saudade um caso de 2 dias com um mendigo que desenhava prostitutas peladas, e ignorando completamente o fato de que Cal, por mais arrogante que fosse, fazia de tudo por ela, oferecia segurança, luxo, proteção e até um futuro garantido. E a verdadeira lição que fica, que enquanto você se emociona com romance embalado por violinos, está sendo condicionado a aceitar traição, ingratidão e egoísmo como se fossem gestos de liberdade. Titanic não é sobre amar intensamente, é sobre romantizar impulsos destrutivos, esconder erros sob trilhas sonoras épicas e fingir que isso é bonito. Se você quer que eu faça mais análises sobre filmes revelando ensinamentos por outra ótica e lições escondidas, deixe um like nesse vídeo e comente aqui qual filme você gostaria que eu desconstruísse.